Na aula anterior, a professora Rose nos falou sobre os acentos tônicos e gráficos e sobre a posição da sílaba tônica e sua classificação. As palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são as palavras que trazem o acento tônico na última sílaba. As paroxítonas apresentam tonicidade na penúltima sílaba. E as proparoxítonas apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Observamos o significado de ortoepia, prosódia e metafonia. Estudamos também a adequação da linguagem. Depois, nós falamos para vocês a respeito das diferenças de cada texto, dos propósitos e dos objetivos de cada texto e da necessidade de adequar a linguagem de acordo com esses objetivos e estes propósitos. Boa aula! Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Olá! Nesse terceiro encontro de língua portuguesa, nós vamos falar sobre intertextualidade. Ou seja, nós vamos falar sobre as relações que os textos podem estabelecer entre si. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para a leitura de um poema de um dos maiores representantes do romantismo brasileiro, o maranhense Gonçalves Dias. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Como vocês puderam observar, o poeta Gonçalves Dias diz na segunda estrofe do seu poema Canção do Exílio: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nós podemos dizer que o hino nacional que vocês ouviram no início desta aula, naquele clipe, a letra do hino nacional estabelece relações intertextuais com o poema de Gonçalves Dias. O trecho em que o hino nacional diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O que nós podemos ver é que a intertextualidade acontece quando os textos dialogam entre si. Quando nós percebemos passagem num texto já mencionadas em outros textos. Foi o que aconteceu com o hino nacional, que se apoiou, de certa maneira, num dos versos elaborados pelo poeta Gonçalves Dias para incorporar a letra completa do hino nacional. Essas relações intertextuais são extremamente importantes. Por quê? Porque exigem de nós muito mais leitura.
O que isso quer dizer? É que quanto mais leitores nós formos, mais possibilidades de estabelecermos essas relações intertextuais seremos capazes. Assim, é possível dizer que a intertextualidade acontece quando podemos perceber passagens de um texto já conhecido em outro texto. Então, hoje nós vamos ver as regras que regem a acentuação gráfica das palavras. Nós vimos na aula anterior que, quanto à sílaba tônica, as palavras se dividem em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vimos também que nem todas as paroxítonas, nem todas as oxítonas são acentuadas. Hoje nós vamos ver quais as regras que determinam a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Primeiro vamos recordar, palavra oxítona é toda palavra que tem a última sílaba mais forte. Nós só podemos acentuar as oxítonas que terminarem em A, seguidas ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Por exemplo, so, fa. Observem, a sílaba tônica está aqui, palavra oxítona, terminada em A, seguida ou não de S. Vamos acentuar graficamente na sílaba mais forte. Também vamos acentuar as oxítonas terminadas em E, seguidas ou não de S. Por exemplo, você. Vamos repetir a pronúncia, você. Última sílaba, a sílaba mais forte, oxítona, vamos acentuar a vogal mais forte. Também vamos acentuar as oxítonas terminadas em O, seguidas ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. É o caso, por exemplo, de cipó. Observem aqui que nós temos em pó a sílaba tônica, ou seja, a última sílaba da palavra. É oxítona terminada em O, seguida ou não de S. Assim também em você, certo? Aqui nós vimos que as oxítonas que devem ser acentuadas são aquelas que terminam em A, E e O, seguidas ou não de S. Mas também nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em ou ens, desde que essas palavras tenham mais de uma sílaba. É o caso, por exemplo, de também. Vejam, também. Nós temos aqui uma palavra oxítona, terminada em com mais de uma sílaba. É o caso, por exemplo, da palavra parabéns. Parabéns. Observem que temos aqui a última sílaba tônica. A palavra é, portanto, de acordo com a posição da sílaba tônica, uma palavra oxítona. Oxítona terminada em ens com mais de uma sílaba. Aqui estão as palavras oxítonas que devem ser acentuadas. Agora nós vamos ver quais as palavras paroxítonas que devem levar o acento gráfico. Na aula anterior, nós propusemos que vocês observassem a tendência das palavras da língua portuguesa com relação à sua tonicidade. Eu espero que vocês tenham chegado à conclusão de que a maioria das palavras da língua portuguesa tem
uma tendência ou se inclinam para que nós intensifiquemos a penúltima sílaba. Se vocês chegaram a essa conclusão, certamente vocês observaram bem porque isso é verdade. A maioria das palavras em português são paroxítonas. Então vamos agora seguir a sequência das regras que normatizam a acentuação das palavras paroxítonas. Vamos acentuar então todas as palavras paroxítonas que terminarem por R. É o caso, por exemplo, de revolver. Observem como eu pronuncio, com que intensidade eu pronuncio a penúltima sílaba. É paroxítona? Sim. Termina em R? Então vamos acentuar. R, N, é o caso, por exemplo, da palavra hífen. Observem que quando eu pronuncio hífen, eu intensifico a penúltima sílaba. Paroxítona terminada em N, vamos acentuar. Também vamos acentuar as paroxítonas terminadas em L. É o caso, por exemplo, de amável. Vejam vocês que em amável nós temos aqui a sílaba tônica ma. Paroxítona terminada em L, devemos acentuar graficamente. O mesmo vai acontecer com as paroxítonas terminadas em X. É o caso, por exemplo, do nome próprio Félix, por exemplo. Olhem o Félix aqui. Paroxítona terminada em X, acentuada graficamente. Vamos também acentuar as paroxítonas terminadas em I ou terminadas em IS. É o caso, por exemplo, de juri ou juris, no plural. Paroxítona terminada em I, seguido de S. Vamos acentuar. É o caso, por exemplo, de biquíni, bi-qui-ni. Observem aqui a sílaba tônica, última, penúltima, terminada em I, vamos acentuar na sílaba mais forte. Vamos acentuar também as paroxítonas terminadas em U ou US. É o caso, por exemplo, da palavra bonus. Vejam vocês que aqui nós temos a sílaba tônica, palavra paroxítona, terminada em US. Vamos acentuar também as palavras paroxítonas terminadas em an, seguidas ou não de S. É o caso, por exemplo, da palavra órfã. Vejam, aqui está a sílaba tônica, a palavra termina em an, pode estar seguida ou não de S, nós vamos então acentuar na sílaba mais forte. Com relação a este exemplo, vocês poderiam se indagar. Então a palavra órfão possui 2 acentos? Não. Nós temos aqui um único acento, que é o acento agudo. Este sinal aqui sobre o A final é o til e ele serve apenas para indicar que esta vogal é nasal, não é um acento, portanto. Ainda vamos acentuar as paroxítonas que terminarem por ão ou, no plural, ãos. É o caso, por exemplo, de órfão. Vejam vocês que a sílaba tônica está aqui. Última, penúltima sílaba. Vamos então, vejam que é terminada em ão, vamos acentuar a sílaba mais forte. Mas ainda vamos acentuar as paroxítonas terminadas em ou uns. É o caso, por exemplo, de álbum ou, no plural, álbuns. Vejam aqui
a sílaba tônica, última, penúltima, paroxítona terminada em uns, ou como eu já havia falado. Vamos ainda acentuar as paroxítonas terminadas em o. É o caso, por exemplo, de alguns verbos conjugados na primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo, como, por exemplo, perdoou. Vejam que na primeira pessoa do indicativo, o verbo perdoar dobra a vogal o. Então, nós vamos colocar um acento circunflexo no penúltimo o. É o caso, por exemplo, do substantivo voou, ou o verbo também, o voo. Vejam, última sílaba, penúltima sílaba. Vamos acentuar graficamente com o acento circunflexo o penúltimo o. Mas ainda vamos acentuar as paroxítonas terminadas em PS. Aqui temos um número bastante limitado de palavras que se encaixam nessa regra. Uma dessas palavras é a palavra bíceps. Vejam vocês que nós temos aqui a sílaba tônica sendo a penúltima sílaba da palavra. Portanto, a palavra bíceps é uma palavra paroxítona terminada em PS. Por essa razão, deve levar acento gráfico. Para terminar a regra, as regras das palavras paroxítonas, nós ainda devemos observar a acentuação de todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Vocês se lembram que nós falamos a respeito dos encontros vocálicos nas primeiras aulas. Então, é só observar palavras, por exemplo, como mágoa. Vejam vocês que nós temos aqui, na palavra mágoa, a sílaba tônica aqui, última, penúltima sílaba. Vejam vocês que essa palavra é uma palavra paroxítona terminada num ditongo, ou seja, num encontro de uma vogal e uma semivogal que devem permanecer na mesma sílaba. Portanto, nós vamos acentuar a sílaba pronunciada com maior intensidade. É o caso, por exemplo, da palavra série. A palavra série é uma palavra paroxítona também terminada em ditongo. Por essa razão, deve ser acentuada. Agora, com relação às palavras proparoxítonas, essas não vão nos causar a menor dúvida, porque todas as palavras proparoxítonas vão receber o acento gráfico. Se a pronúncia for aberta, elas receberão o acento agudo. Se a pronúncia for fechada, receberão o acento circunflexo. É o caso, por exemplo, de médico, rápido, molécula e assim por diante. Agora nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco. Como nós podemos perceber, algumas palavras devem ser acentuadas, outras não devem ser acentuadas. Assim, se você tiver alguma dúvida ou ainda perceber alguma dificuldade quando deve ou não acentuar uma palavra, proceda da seguinte maneira. Primeiro, separe as sílabas das palavras. Depois, identifique a sílaba tônica desta palavra. Em seguida,
classifique a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Depois, observe o final da palavra. Em seguida, é só aplicar a regra. Hoje, então, nós vimos as regras principais de acentuação gráfica. Na próxima aula, nós vamos ver as regras especiais de algumas palavras. Agora, nós vamos para a nossa aula de redação para mostrar a vocês a versatilidade da língua portuguesa. Isto significa que, em português, existem 1000 maneiras para se dizer a mesma coisa. Nina, mostre para os nossos alunos como é que isso acontece. É com você. É a professora Rose e existem mesmo muitas maneiras diferentes para se falar a mesma coisa. Para comprovar isso, nós vamos às ruas perguntar às pessoas o que elas desejam ser no futuro. Vamos lá? Como é que é teu nome? Flávio, Flávio, o que você deseja ser no futuro? eu desejo ter uma carreira profissional estabilizada, onde eu possa sustentar minha família futuramente, e onde eu possa ter certas mordomias e conforto para mim, e que eu possa ter uma estabilidade, e onde eu possa ter as mordomias que eu pretendo para o meu futuro. Eu pretendo ser arquiteta, ser reconhecida na minha carreira e ter uma situação financeira estável para mim e para minha família. Pretendo ser um veterinário e ser bem de vida, montar uma família, ser feliz e ser bem financeiramente. Eu pretendo fazer análise de sistemas. Eu quero fazer o máximo hoje para que seja o máximo amanhã também. Como vocês puderam perceber, as pessoas entrevistadas disseram com as próprias palavras mais ou menos a mesma coisa. Todas elas desejam ser no futuro bons profissionais e não ter problemas financeiros. Isso prova que é possível que nós usemos as nossas próprias palavras para dizer o que o outro já disse. Isto significa que em português existem inúmeras maneiras para dizer a mesma coisa. Vamos aqui à lousa observar como isso pode acontecer de uma forma mais simplificada para que vocês possam compreender melhor. Observem. Júlio, venha depressa. Rápido, Júlio, venha. Venha com urgência, Júlio. Observem que é possível, em português, substituir uma palavra por outra de igual significado. Assim como é possível substituir estas palavras por uma expressão com o mesmo valor semântico, isto é, com o mesmo significado. Observem também que as palavras podem ser organizadas na frase de maneira a não alterar o sentido que elas pretendem. Observem aqui a posição em que está colocada esta palavra que nós damos o nome de vocativo, mas que nós vamos ver mais tarde o que isso significa. Observem a posição do vocativo nessa frase. Júlio é a palavra que nós usamos para chamar. Júlio, iniciando a frase, Júlio no meio da frase e Júlio terminando a frase. Isso quer dizer que basta organizarmos a frase de modo que ela fique clara e objetiva e usando as palavras do nosso repertório para provar que é possível dizer o mesmo usando diferentes formas de organização. Isto significa isto imprime à língua portuguesa o caráter de versatilidade sobre o qual nós nos referimos no início dessa etapa. Assim, se vocês estiverem se indagando, qual destas frases está correta? Eu diria a vocês que todas estão absolutamente claras e todas querem dizer o mesmo.
Isto significa, mais uma vez, que todos nós temos as nossas palavras para dizer o mesmo que o outro já disse. Também é importante que se diga que quanto mais leitores nós formos, mais recursos nós teremos para fazer essas variações tão necessárias à linguagem. A leitura amplia o nosso vocabulário, possibilita as variações de diferentes organizações das palavras na frase. Enfim, a leitura intensifica o nosso potencial de escribas, ou seja, de escritores. Agora eu vou chamar as dicas de estudo da aula de hoje. Na nossa dica de estudo de hoje, nós vamos trabalhar com o menor poema da língua portuguesa, do livro de Arnaldo Antunes. Eu gostaria que vocês visualizassem bem a capa e depois observassem o menor poema a que eu já me referi. E vamos fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir sobre elas. Qual o significado de sóis e sois? Por que só uma dessas palavras recebe acento gráfico? O poema estabelece alguma semelhança visual com a capa do livro? Que recurso o poeta utilizou para unir dois corpos no mesmo espaço? Agora nós vamos à nossa segunda dica de estudo. Eu vou propor que vocês utilizem as próprias palavras para dizer o mesmo conteúdo que existe na seguinte quadrinha. Meu cachorrinho amoroso, a língua humana é tão falha. Quanta gente diz cachorro quando quer dizer canalha. Observem que essa mensagem foi feita em forma de versos. Então eu vou sugerir que vocês descaracterizem esta trovinha, colocando as mesmas ideias, ocupando todo o espaço da linha e também eliminando as rimas. Vocês podem substituir uma palavra pela outra, vocês podem organizar essas palavras de forma diferente. A única coisa que vocês não podem fazer é mudar o conteúdo desta mensagem. Até a próxima aula, se Deus quiser, e um abraço a todos vocês. Nós falamos sobre a questão da intertextualidade. Na aula de hoje estudamos a intertextualidade. Percebemos que os textos podem dialogar entre si. Quando reconhecemos passagem de um texto já observado em outro texto, nós dizemos que os textos estabelecem entre si relações intertextuais. Vimos algumas regras gramaticais de acentuação gráfica. Só para recordar, devemos acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Assim como nós vamos acentuar também as oxítonas terminadas em EM ou ENS quando tiverem mais de uma sílaba. As paroxítonas que devem ser acentuadas devem terminar pelas letras R, N, L, X, I, ou IS, U, US, AN ou ANS, ão ou ãos, OO, PS, além das paroxítonas terminadas em ditongo. Vimos também que todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Bons estudos e até a próxima!